A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, nós estamos de volta com uma mensagem muito importante. Esperamos que esta mensagem ela nunca volte vazia, mas que encontre lugar no coração de todas as pessoas que vão ter contato com ela. Neste momento vamos falar sobre a obra do quarto anjo de Apocalipse, capítulo 18. Aqui diz o seguinte, Apocalipse 18, aqui fala da obra do quarto anjo, diz assim: e depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória, e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e covil de todo espírito imundo e esconderijo de toda ave imunda e odiável, porque todas as nações beberam do vinho da ira de sua fornicação, e os reis da terra se fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras em suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Realmente, uma revelação muito séria da queda de Babilônia, e concomitantemente um chamado de Deus para os fiéis, os seus servos, saírem dela. Aonde estiver Babilônia, aonde ela estiver plantada, os servos têm que sair dela, porque Deus chama os seus servos para saírem delas. Bem, nós temos aqui uma experiência interna dos acontecimentos. O poder que agitou o povo tão vigorosamente no movimento de 1844 será revelado outra vez. Eventos finais 174. Em visões da noite passaram-se perante mim representações de um grande movimento reformatório entre o povo de Deus. Eventos finais 174. Então nós temos aí algo para acontecer, e por que não dizer que já está acontecendo? Um movimento em prol da verdade, um movimento aonde se equipara já de início a obra do quarto anjo, que na medida que o tempo for passando vai se intensificando mais e mais esta obra gloriosa. Nas igrejas adventistas do sétimo dia deverá haver admirável manifestação do poder de Deus, mas ela não influirá sobre os que não se têm humilhado diante do Senhor, abrindo a porta do coração pela confissão e arrependimento. Na manifestação desse poder que ilumina a terra com a glória de Deus, eles só verão alguma coisa que em sua cegueira consideram perigosa, alguma coisa que despertará os seus receios, e se disporão a resistir-lhe, visto que o Senhor não age de acordo com as suas ideias
expectativas. Eles combaterão a obra, porque dizem eles: não reconheceríamos o Espírito de Deus se temos estado na obra por tantos anos, eventos finais 180. A denominação religiosa não vai aceitar, não vai reconhecer a obra desse anjo da Apocalipse 18. Este movimento religioso, denominação religiosa com nome, não aceitará a obra do anjo do Apocalipse 18. É o que diz aqui este comentário abalizado. Não aceitarão o chamado de Deus para sair de Babilônia, para sair da confusão doutrinária da qual estão metidos, porque todos estão metidos nessa condição ou nessa apostasia doutrinária, todos, inclusive este movimento aqui que a própria mensageira está falando, que eles não vão aceitar, eles vão resistir e não vão querer reconhecer esta obra, e estarão endurecendo o seu coração de uma vez por toda. Eles não entenderão, em sua cegueira consideram perigosa alguma coisa que despertará os seus receios e se exporão a resistir. Eles vão resistir como estão resistindo. A maior resistência que o povo de Deus tem nesses dias é da própria religiosidade no seu meio, é da própria estrutura denominacional plantada com toda essa força de estrutura de universidades, faculdades, escolas e templos. Eles resistirão, eles não aceitarão. Começa por aí a situação, uma situação muito delicada, é uma situação muito séria. Está claro o texto da serva do Senhor. Eles não aceitarão, não aceitarão de forma nenhuma, e resistirão a essa ideia. Eles não aceitarão, resistirão a essa ideia e acharão isso como algo descabido. Gente, isso é muito triste. É muito triste isso, mas é a realidade que nós estamos vendo já nos dias de hoje. Nós já estamos presenciando esta realidade. Isso aí é inconteste. Quem estuda a palavra, quem acompanha o movimento profético, está entendendo que haveria essa resistência pelos próprios que se dizem da fé. É muito temerário isso. A obra aprofundar-se-á a obra, mas e se tornará mais intensa no fim do tempo, e todos quantos são obreiros contenderão mais zelosamente pela fé que uma vez foi dada aos santos. Não serão desviados da mensagem presente, que já está iluminando a terra com a sua glória. Mensagem escolhida, volume 1, 114. Mas há um povo que levará a arca de Deus. Testemunho para ministro 4:11. Mas há um povo que levará a arca de Deus. Aqui não está falando que há uma denominação religiosa que levará a arca de Deus. Aqui está falando que há um povo que levará a arca de Deus. Deus chama esse povo. Deus está chamando esse povo, dizendo: sai dela, povo meu, sai de Babilônia, sai da confusão doutrinária. Tanta confusão doutrinária em todos os segmentos religiosos, em todas as estruturas religiosas, sem escapar uma sequer
inclusive a Yasley, e que se chama da denominação Igreja de 27º Dia. Quanta confusão doutrinária existe lá, quanta apostasia da verdade existem lá. São tantas, e uma das maiores é sem dúvida o dogma da Trindade da Igreja Católica Romana. Amados, é um tempo muito delicado e decisivo. Um povo que atentou para o chamado de Deus de sair de Babilônia estará posicionado como um exército em bandeiras para defender a verdade, custe o que custar, para pregar a verdade, custe o que custar. Eles sairão pelos valados, pelas ruas, pelos valados, pelas praças, anunciando, trombeteando a verdade, a palavra da verdade. Como atalaias em cima dos muros estarão trombeteando, dizendo que o perigo se aproxima e que aceitem o chamado de Deus e as verdades, levante as verdades, os fundamentos que foram derribados. Antigos marcos, preste atenção, queridos e queridas, irmãos e irmãs. Antigos marcos, nenhuma mudança deverá efetuar-se nos traços gerais de nossa obra. Deve permanecer clara e distinta como foi criada pela profecia. Nenhum traço da verdade que tornou o povo adventista do sétimo dia o que ele é, deve ser apagado. Temos antigos marcos da verdade, da experiência e do dever, e cumpre-nos defender firmemente nossos princípios em face do mundo. Testemunho Seleto, volumes 2, página 372. Nenhum traço desta obra, desses marcos que fizeram desse movimento um movimento de Deus, nenhum marco do fundamento que foi lançado pode ser diminuído, pode ser tirado. O quarto anjo não traz uma nova mensagem, note bem. O quarto anjo não traz uma nova mensagem, mas um novo poder que restaura e estabelece os princípios fundamentais do adventismo histórico, se confirmando, sim, confirmando-os perante o mundo. É uma restauração, não é nada de novo, é restauração da verdade que uma vez foi estabelecida. Os marcos históricos desta fé que uma vez foi dada aos santos. Nada de mudança, mas de resgate desses fundamentos. Amados irmãos, externo, eu falei do aspecto interno, no meio, no fundo, dentro da experiência religiosa, de fé de um povo. No aspecto externo, o movimento adventista de 1840 a 1844 foi uma manifestação do poder de Deus, mas isto deve ser superado pelo poderoso movimento sob a última advertência do terceiro anjo. Esta obra será semelhante à do dia de Pentecostes, servos de Deus com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração, a prestação de um lugar para o outro, para proclamar a mensagem do céu.
para proclamar a mensagem do céu. A mensagem há de ser levada não tanto por argumentos, como pela convicção profunda do Espírito Santo de Deus. O grande conflito, 611 e 612. Queridos amados, é tremendo isso, não é verdade? O anjo que se une na proclamação da mensagem do terceiro anjo deve iluminar a terra toda com a sua glória. Prediz-se com isto uma obra de extensão mundial e de extraordinário poder. Eventos finais 178. Uma obra mundial e de extraordinário poder. Viu-se centenas de milhares visitando famílias e abrindo perante elas a palavra de Deus. Os corações eram convencidos pelo poder do Espírito Santo e manifestava-se um espírito de genuína conversão. Serviço cristão, página 142. Queridos, é tremendo isso. Devemos dar a última advertência de Deus aos homens, e qual não deveria ser nosso fervor em estudar a Bíblia e o zelo em espalhar a luz, que cada alma que recebeu a iluminação divina, procure comunicá-la, que os obreiros vão de casa em casa abrindo a Bíblia ao povo, disseminando nossa literatura, falando a outros da luz que lhes trouxe bênção à sua própria alma. Obreiros evangélicos 353. Que coisa tremenda, irmãos. Mulheres consagradas devem se empenhar na obra bíblica feita de casa em casa. Serviço Cristão 141. Queridos, amados irmãos, uma obra bem equilibrada melhor pode ser efetuada havendo em funcionamento uma escola de preparo para obreiros. Uma escola médico-missionária. Uma escola médico-missionária para preparar obreiros nesses dias finais. Longe do murmúrio da cidade, um campo avançado, no meio da natureza, longe da influência do mundo, lugar de estudo, lugar de oração, lugar de preparo. Escolas médico-missionárias. Deus está levantando uma obra tal, nesses momentos finais, para gerirem com uma ação rápida e eficaz no preparo, para preparar outros para o encontro do Senhor. Um preparo para o chamado: sai dela, povo meu, para que toda a terra seja iluminada, como diz a profecia bíblica do Apocalipse capítulo 18. É o tempo em que estamos vivendo, potentosos, decisivos, onde o Pai Eterno vai agir de uma forma que não é comum, uma forma totalmente desconhecida pelos religiosos, pelas estruturas religiosas. O Pai Eterno tomará as rédeas e fará valer uma obra que defina a eternidade desta humanidade. Amados, queridos irmãos, pergunto-vos: o que estáis fazendo a fim de estar despreparados para esta obra? O que você está fazendo? Você está envolvido nesta obra? Você está entendendo o tempo que estamos vivendo? Você tem noção da importância de nós nos conduzirmos de forma correta nesses dias, atentando para a palavra profética, para a palavra de Deus e obedecendo os seus ditames? Você tem consciência disso, meu amado, minha amada?
Ou você está envolvido com religiões, com estruturas religiosas, que não, de forma nenhuma, estão vivenciando a profecia para esses tempos que vivemos. Deveis lembrar-vos de que este anjo representa o povo que possui uma mensagem para proclamar ao mundo. É um povo que tem uma mensagem para proclamar ao mundo. Um povo que não tem medo. Um povo que não tem negociata, arranjos, amizades, ecumenismo. Um povo que não tem envolvimento com política e com os negócios deste mundo, com a filosofia deste mundo, seja no campo educacional, seja no campo teológico, seja qual for o campo, seja no campo de saúde. Eles são contra todo esse sistema. É um povo que, no momento que estamos vivendo, ele não abaixa as guardas e rejeita aquilo que eles têm como uma riqueza maravilhosa que Deus deu, a reforma de saúde, e vai para o mundo, para os grandes desse mundo, para a filosofia deste mundo, para o entendimento deste mundo, e abraça tudo isso aí que o mundo está preconizando, inclusive a questão da picada da morte, conforme a orientação desse povo, desses líderes nacionais, para que o povo aceitasse essa lástima, e o povo está aceitando. Quem lê, entenda. O engano é assolador, é terrível, é assustador. Sai dela, povo meu, é o clamor de Deus. Ele chama para nós sairmos dela. A descida do Espírito Santo sobre a igreja é olhada como estando no futuro, é porém o privilégio da igreja tê-lo agora, o Espírito do Deus eterno, a emanação divina na vida do seu povo. Como Jesus no dia de Pentecostes, ele soprou a emanação divina, as virtudes do céu sobre os discípulos. Eles foram cheios da emanação divina, do poder de Deus. As convocações da igreja, como nas reuniões campais e assembleias da igreja local, e todas as ocasiões em que há trabalho pessoal em favor das almas, são oportunidades determinadas por Deus para dar tanto a chuva temporã como a serôdia. A medida do Espírito Santo que recebemos será proporcional à intensidade de nossos desejos. A fé exercida neste sentido e ao uso que fizermos da luz do conhecimento nos forem concedidas. Mas infelizmente não foi assim, não está sendo assim. É necessário Deus então separar um povo como Ele está fazendo. Um povo, não uma denominação religiosa, não uma estrutura religiosa, mas um povo. É necessário um chamado de Deus. Sai dela, povo meu, sai dela, sai deste meio, deste caldeirão de ruínas, de engano, de apostasia. Deus está chamando um povo. O nosso envolvimento é com a mensagem, é com a doutrina já estabelecida nos primórdios da igreja primitiva, da igreja histórica, que foi corrompida. Erguei os pilares, estão derribados. À medida que nós erguemos os pilares, que tampamos as brechas, Deus derrama o seu Espírito sobre o seu povo, sobre este povo, que
Queridos, amados, é o momento de nós tomarmos decisão. É o momento de nós fazermos avaliações, de entortarmos os nossos caminhos, planarmos as veredas, tirarmos lugares escabrosos da nossa existência e permitirmos que Deus nos ilumine. Momento de tomarmos decisão, nos colocarmos nas mãos do Senhor para que Ele nos use, para que Ele nos encha do seu Espírito, Espírito de poder, de graça, de virtudes, para que então a terra seja toda iluminada pela ação desses anjos que são os mensageiros. Hoje, se ouvir a sua voz, não endureçais os vossos corações. O Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. O apóstolo Paulo disse: nada podemos contra a verdade a não ser em favor da própria verdade. Amados, queridos, graça e paz, e até o nosso próximo encontro. Amém. Eu sou o pastor Aurélio Gomes. Se você gostou desse vídeo, dê o like, compartilhe com seus amigos, se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho para receber novos vídeos. Graça e paz.